boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem vai assistir aí no gravado, retomando nossas aulas aí, meio que a ressaca aí do Natal e Ano Novo, né, gente? Mas prova aí dia 24 de janeiro, então a gente tem que estar esperto para avançar mais posições aqui na nossa aprovação. Então, continuando aqui o nosso tema aí, direitos humanos, nós vamos dar continuidade a essa parte aqui, ao item 2.1 do edital, que é o Sistema Global de Direitos Humanos. Na verdade, essa continuação aqui é só para finalizar mesmo, porque nós já, na última aula nós já demos uma avançada boa, e aí, assim que a gente terminar, o que precisa pontuar aqui para vocês é que vai chegar um arquivo lá para vocês sobre a Carta das Nações Unidas. Porque o que é a Carta das Nações Unidas? Lá ela especifica os órgãos que fazem parte do Sistema Global de Direitos Humanos. Aqui a gente vai pontuar ele para vocês, mostrar algumas questões, e a carta que vai chegar, vocês vão dar uma lida nela, é um documento de mais ou menos, se não me engano, 25 páginas. Se você não puder ler ela toda, não sei se você vai ter tempo, não sei como é que está a situação de... Bom dia, tá bom? Como é que está a situação sua? Pelo menos leia as partes que falam sobre os órgãos, entendeu? O Conselho de Segurança, as relatorias, leiam pelo menos essa parte. E junto com esse material que vai chegar para vocês de Carta das Nações Unidas, vai chegar também algumas questões, certo? Mas aqui você já vai conseguir ter uma noção boa para direcionar seu estudo lá na sua casa. Então é o seguinte, na aula passada, nós mostramos para vocês que no âmbito do sistema global existem órgãos e entes internos da ONU voltados para a proteção dos direitos humanos. Então, é memorizar o quê? Quais são os órgãos e entes internos? O Conselho de Direitos Humanos, eu até falei errado aqui, eu falei Conselho de Segurança, me veio na cabeça essa palavra Conselho de Segurança, mas Conselho de Direitos Humanos é um órgão interno, Relatorias Especiais de Direitos Humanos, órgão interno também, e o Alto Comissariado de Direitos Humanos, todos são órgãos internos, certo? E agora, dois órgãos externos, que precisa estar aí na memória da gente, que são votados também para a proteção dos direitos humanos. Todos eles, tanto os órgãos internos como os externos, são voltados para a proteção dos direitos humanos. A grande diferença é que os órgãos internos, eles atuam mais em rotinas administrativas, vamos dizer assim, rotinas mais internas mesmo, ali da ONU. E os órgãos externos, eles fazem esse contato aí com os outros estados, né? Porque a ONU, a Organização das Nações Unidas, é formada pela união de vários estados, né? Vários países. Então, esses órgãos, esses entes externos, esses órgãos externos, eles vão fazer aí o contato com os outros países, com ênfase para esse aqui, o Tribunal Penal Internacional. Então, crime contra os direitos humanos, esse Tribunal Penal Internacional, que é um órgão externo aí da ONU, é que vai julgar. Lembrando que lá na Constituição Federal do Brasil, no artigo 5º, fala que o Brasil ele vai fazer parte do Tribunal Penal Internacional ao qual ele se aderir. E o Brasil aderiu a esse Tribunal Penal Internacional. Então, se algum brasileiro praticar algum crime contra os direitos humanos, né, algum brasileiro, algum governante, algum cidadão brasileiro, será julgado aí pelo Tribunal Penal Internacional, que funciona lá na cidade de Roma. Então, gente, sobre isso aí, só de ter essa informação aí já facilita aí de você acertar essa questão aqui, né? Essa questão aqui não foi passada para vocês na aula passada, então chegando aqui essa questão agora, bem no estilo da OCP, o denominado Sistema ONU de Proteção dos Direitos Humanos inclui. Então aqui era só para você, eu só queria saber se você gravou realmente essa informação que nós acabamos de passar, quais são os órgãos internos, quais são os órgãos externos. Então aí, essa questão já tem um probleminha nela, Então, vamos analisar. Letra A. Estão perguntando aí, né? O denominado Sistema ONU de Proteção dos Direitos Humanos inclui o Conselho de Direitos Humanos, inclui? Acabamos de ver, né? O Tribunal Penal Internacional, inclui também, não inclui? Então, a letra A estaria certa. Mas, o que a banca fez?
E aí você tem que ter essa maldade na hora de fazer a prova. A letra B também está certa. Só que você vai marcar a letra B, por quê? Porque a letra B ela está mais completa, entendeu? Então, a banca deveria ter considerado a letra A como certa também. Porque, embora ela não citou todos os órgãos, mas ela não está errada, ela só está incompleta. Então, poderia ser o gabarito letra A também. Mas a banca, aqui nesse caso, ela considerou o gabarito letra B, porque o gabarito está mais completo na letra B. Ó. Conselho de Direitos Humanos, os altos comissários, né, tudo aí interno, os relatores especiais, órgão interno, os comitês criados pelos tratados internacionais e o Tribunal Penal Internacional, certo? Então, a letra B está mais completa, você deveria marcar ela aí na dúvida aí. Então, tomara que a banca, a OCP, não faça isso com vocês, né? Mas se fizer, na hora você lembra, né? O que está mais completo é o que convém você marcar. Então, ó, letra C, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Errado, porque nós estamos falando, gente, de sistema global de direitos humanos. Estamos falando da ONU, Organização das Nações Unidas. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela faz parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é o sistema nosso aqui, que o Brasil faz parte. A ONU é sistema global, atua o mundo todo. Então, só disso aí você já corta, né? Aí, falou Corte Africana, né? Corte Europeia. Aí nós estamos falando dos sistemas regionais. Porque voltar lá atrás, aulas atrás, nós falamos que tem um sistema global, que é a ONU, você pega o mundo todo, e temos os sistemas regionais. Aí dentro do sistema regional nós temos o sistema europeu, o sistema africano, e temos também o sistema interamericano, que é o sistema que o Brasil faz parte. Certo? Então aqui ele já misturou coisa que não tem nada a ver na letra C. Letra D, qual que é o erro dele aqui? Comitês criados, aqui ó. A Corte Internacional de Justiça. Essa Corte Internacional de Justiça, ela não está ligada nem à ONU e nem aos sistemas regionais, entendeu? Então ela não faz parte aqui, né? Perguntou lá, o que é o denominado sistema ONU? A Corte Internacional de Justiça não faz parte deles, né? Inclusive, voltando lá, ó, órgãos internos, né? Órgãos externos, esses dois aí, ó. E os órgãos internos, esses três. Certo? Então, vamos ver aqui, letra E. O Conselho de Direitos Humanos, beleza. Corte Internacional de Justiça não faz parte aí do sistema ONU. Certo? Então, tá aí, ó. Explicação. Gabarito letra B, né? Como acabei de mostrar aí para vocês. A Corte Internacional de Justiça não faz parte do sistema ONU de proteção dos direitos humanos, porque somente os estados podem ser partes perante ela. E porque a competência da corte abrange todas as questões que as partes lhe submetam. Então, ela não está inserida aqui no sistema ONU, entendeu? É uma situação especial lá que não está incluída aqui no sistema global. Então, a gente já pode eliminar a letra A, letra D e letra E, né, porque elas são incompletas. Aquele negócio que eu falei assim, a banca poderia ter considerado a letra A como correta, né, ela não quis considerar. Além disso, a letra C está equivocada para fazer referência ao sistema regional, como eu falei lá, né? Está perguntando sistema ONU, sistema global, não tem nada a ver com o sistema interamericano. E aqui, gente, como eu mostrei para vocês aí, né? Entre os órgãos internos, temos os órgãos internos e os órgãos externos. Agora nós vamos falar sobre cada um desses órgãos aqui, né? Começando aí pelos órgãos internos, né? E depois a gente vai falar em seguida sobre os órgãos externos. Então, começando aí dentro dos órgãos internos, nós vamos falar aqui sobre o Conselho de Direitos Humanos. Competência dele: promover e fiscalizar a observância da proteção de direitos humanos, bem suave, né, da gente memorizar. Atualmente ele gere o sistema de procedimentos especiais e o mecanismo de revisão periódica universal, RPU. Então, o que acontece, gente? Não adiantaria a ONU fazer todas aquelas reuniões, chamar os estados aderirem aos tratados, mas a ONU não tem um papel de fiscalização disso aí. Então, como é que a ONU vai promover e fiscalizar direitos humanos?
justamente através do Conselho de Direitos Humanos, porque senão não faria sentido, né? Ah, tem direitos humanos, vai ficar só na ideia aí. Não, tem que ser uma coisa efetiva. Então, tá aí, ó, atualmente ela vai fazer a gestão desse sistema, né? Fazer essa fiscalização através dos procedimentos especiais e do mecanismo de revisão periódica universal, o RPU. Vamos ver cada um deles aqui. Então tá aí, ó, mecanismo de revisão periódica universal, peer review. Essa palavra é do inglês, é bom você não sabe inglês, pelo menos você ter noção aí, para um dia da prova, você vê uma expressão lá, você não assustar, sabe? Peer review, mecanismo de revisão periódica universal. Todos os estados serão avaliados a cada 4 anos por meio de relatórios e outros documentos. Então, por exemplo, o Brasil é um país que aderiu a várias normas referentes a direitos humanos em presídios, né? Entre elas as regras de Mandela, né, que não vai cair para vocês, mas é um documento importante, o próprio artigo 5º da Constituição. Mas vamos supor que chegue uma denúncia lá na ONU, né, de violação de direitos humanos em presídios aí no Brasil. Então a ONU tem que estar tratando dessa situação aí, né? A cada 4 anos, por meio de relatórios e outros documentos, ela vai monitorar isso aí. Mecanismo cooperativo, onde se trata de um diálogo construtivo entre o Estado sobre revisão e outros Estados nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos, conhecidos como Troika. Cabe a eles o relatório final. Então é aquele negócio, né, gente? São vários estados, a sede da ONU fica lá em Nova York, aquele prédio bonito, você passa na porta lá, aquele monte de bandeira de vários países. Então são vários países fiscalizando o cumprimento aí dos direitos humanos. Então, vai ter essa observância aí, porque senão a coisa não funciona, certo? Sistema de procedimentos especiais. Então, nós estamos aqui ainda falando do Conselho de Direitos Humanos, que é um órgão interno da ONU. O Conselho de Direitos Humanos ele vai providenciar isso aqui, ó, providenciar a gestão do sistema de procedimentos especiais. Consiste em especialistas que, a título pessoal e com independência, são escolhidos pelo Conselho de Direitos Humanos com competência para. Então, é o seguinte, esse Conselho de Direitos Humanos vai escolher especialistas em direitos humanos, né, para atuar nisso aqui e fazer essas investigações. Aqui no Brasil, nós temos uma juíza chamada Flávia Piovesan, que ela é muito conceituada nesse sentido. Provavelmente ela é uma das pessoas que faz parte aí desse sistema de procedimentos especiais quando você fala em direitos humanos. Ela é uma referência mundial aí em direitos humanos e ela é uma brasileira. Investigar situações de violação de direitos humanos, efetuar in loco. Gente, isso aqui é muito importante, ó. Eu até coloquei em vermelho aqui, ó. O sistema de procedimentos especiais ele vai efetuar visitas in loco, mas ó, para você ver como é que está em vermelho lá, com a anuência do Estado. Então, por exemplo, se chegou a notícia lá na ONU que está tendo violação de direitos humanos em presídios aqui do Brasil, a ONU ela pode requisitar, solicitar uma visita a esses presídios. Só que o Brasil não tem a obrigação de permitir essa visita. Entendeu? Ele permite se ele quiser. Inclusive, nós vamos ver ainda na aula de hoje, a CAD, né, Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Brasil foi bem claro nesse sentido. A gente depende do Brasil, da nação brasileira, aceitar ou não essas inspeções, essas visitas em loco. Entendeu? Então pode ser que o Brasil aceite, né? Eles vêm aqui e façam, não, vamos visitar os presídios brasileiros, está tendo violação de direitos humanos e tal. Ou pode ser que o Brasil fale assim, não, nós não aceitamos, nós vamos resolver esse problema aqui e a gente manda um relatório para vocês depois das providências que nós tomamos. Então isso aí depende da anuência de cada estado, né? Ali bem claro em vermelho. Bem como elaborar relatórios finais contendo recomendação de ações aos estados. Então, lógico, né, gente? Se ela foi lá, visitou, constatou que tem direitos humanos, né, sendo violados. Então, tem direitos humanos sendo violados ali na produção de cana no Brasil. Já aconteceu há anos atrás, né? Constatou que a situação do cortador de cana era uma situação muito desumana. Então, ela faz um relatório e faz recomendações para o Brasil seguir aquilo ali, né, para não ter mais esse problema. E hoje, assim, ao que eu tenho notícia, inclusive, no caso dos cortadores de cana, melhorou muito, né? O cortador de cana hoje ele trabalha com as perneiras, porque canavial tem muita cobra. Ele não é mais o boia fria, né? A comida dele chega quente nas caixas térmicas. Então é uma situação bem mais suave, né? Justamente por conta disso aí.
Aí agora, dentro da parte de órgãos internos da ONU, nós acabamos de falar de Conselho de Direitos Humanos. Então, agora nós vamos falar de mais um outro órgão, as Relatorias Especiais de Direitos Humanos. Então, aqui, ó, são órgãos de averiguação que podem ser unipessoais, então vai ter um relator só, né, para averiguar violações de direitos humanos, ou coletivos. Pode ter, dentro dessas relatorias, pode ter uma coletividade de pessoas trabalhando para investigar isso aí, averiguar a violação de direitos humanos. São escolhidos pelo Conselho de Direitos Humanos. Então, os dois pontos principais que você tem que saber sobre essas relatorias é isso. E agora o terceiro órgão interno aí da ONU, que vai tratar desses assuntos também, ainda como órgão interno, né? O Alto Comissariado de Direitos Humanos. Realiza tarefas ligadas aos direitos humanos, fazendo recomendações para aperfeiçoar a promoção e a proteção desses direitos. Então, gente, vocês veem que é coisa bem tranquila, é basicamente a mesma coisa, né? Assim, é como se fosse uma estrutura empresarial mesmo, onde você tem diretoria, gerências, supervisores, tudo voltado aí para a proteção dos direitos humanos. Coordena programas no campo dos direitos humanos, serviços de consultoria e assistência aos estados, entre outras atribuições ligadas à proteção e à promoção dos direitos humanos. Então, bem suave também, acho que é autoexplicativo, ainda se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar, mas eu acho que é bem tranquilo também. Agora, acho que aqui eu já devia até ter sinalizado aqui, agora passando para os órgãos externos, quer ver? Comissariados, né? Peraí. Órgãos externos, comitês criados por tratados internacionais, né? Vamos falar agora de órgãos externos. Comitês criados por tratados internacionais. Então, a palavra comitê vem de junção de pessoas. Você junta uma quantidade de pessoas, né? Ou de entidades para trabalhar aí nessa proteção aos direitos humanos. E vamos falar rapidamente também do Tribunal Penal Internacional, que são órgãos externos. Então, falando agora dos órgãos externos, aqui, ó, os dois órgãos externos. Até no material de vocês eu não pontuei isso aqui, mas vocês pontuam, por favor, órgãos externos da ONU. Então, comitês criados por tratados internacionais e o Tribunal Penal Internacional, a qual o Brasil faz parte. O Brasil manifestou a aderência ao Tribunal Penal Internacional. Os comitês são instituídos em cada convenção específica com a denominação correspondente ao instrumento normativo. Então, por exemplo, temos a Convenção contra o Racismo, certo? A Convenção contra o Racismo, ela não vai cair para vocês, mas provavelmente lá na Convenção contra o Racismo, está escrito lá que formou-se um comitê para cuidar de alguns assuntos específicos que são tratados nela. Né? Inclusive o Brasil, quando eu falo de Convenção contra o Racismo, o Brasil deu uma importância tão grande para ela que fez aquela votação lá, né? Chamou Câmara e Senado, botou em 2 turnos de votação, né? 3/5 de cada 3/5 dos deputados, 3/5 dos senadores, e aprovou. Aí essa Convenção contra o Racismo hoje ela está no nível da Constituição Federal, certo? Ela entrou hoje, faz parte, é como se fosse a própria Constituição Federal, né? Ela é uma emenda constitucional, está no nível da Constituição Federal. Então, é só você imaginar isso aí, né? Então, criou esse tratado internacional aí, Convenção contra o Racismo. Instituiu-se em cada convenção específica com denominação correspondente ao instrumento normativo. Então, são comitês, né? São órgãos ali dentro de cada um desses tratados que vão tratar de assuntos específicos sobre esses tratados. Então, por exemplo, pode ser que na Convenção contra o Racismo lá fala assim, ó, lá no Brasil a população negra é muito grande, então nós vamos ter um comitê para tratar da discriminação de negros. Lá na Bolívia, a população de indígenas já é maior, quase não tem negro lá na Bolívia, então a gente vai ter um comitê para tratar do racismo contra os indígenas, entendeu? Então é disso que vai tratar. E, por fim, um órgão externo aí, né, que é o Tribunal Penal Internacional. Então, só você lembrar, né, gente, órgãos externos são só 2. Comitês criados por tratados internacionais e o Tribunal Penal Internacional. Os outros 3 lá são 3 órgãos internos que nós acabamos de ver também. Então, o Tribunal Penal Internacional possui competência para julgar pessoas, marquei
eu marquei em amarelo aqui. A competência dele é para julgar pessoas, certo? Então, ele não vai julgar países, ele não vai julgar entidades, não vai julgar empresas. Ele está aí, ó, possui competência para julgar pessoas acusadas de praticar graves crimes contra direitos humanos, e não estados, certo? Então, o Tribunal Penal Internacional ele vai julgar pessoas. Para julgar estados, nós vamos ter uma outra forma de fazer esse julgamento que eu vou mostrar para vocês mais aqui à frente. Mas Tribunal Penal Internacional, o objetivo dele é julgar pessoas, certo? Eu me lembro um crime, o último crime que eu lembro que foi julgado por um Tribunal Penal Internacional foi aquele cara lá que eles falavam, chamavam ele de carniceiro dos Balcãs, que teve aquela guerra lá no leste da Europa. Já é uma coisa antiga, né? Foi um cara que foi julgado lá e tal. Eu não lembro se Saddam Hussein foi julgado por esse Tribunal Penal Internacional, mas eu acredito que sim. Esse cara lá no leste da Europa, que o pessoal chamava ele de carniceiro dos Balcãs, né? Que ele foi acusado de genocídio, matou várias raças de pessoas, né? Por conta da raça dela. Eu também não lembro o nome dele, porque o nome dele é meio difícil assim de pronunciar, mas foi um cara que foi julgado por esse Tribunal Penal Internacional, e eu acredito que Saddam Hussein ele foi julgado aqui pelo Tribunal Penal Internacional. Seguindo em frente aqui. Aí aqui, gente, falamos sobre os órgãos internos e externos aí da ONU, né? Agora aqui a gente tem essa noção aqui sobre a estrutura normativa do sistema global de direitos humanos. Então, o sistema global, a gente está falando de ONU, certo? O que é a estrutura normativa? Por que você precisa compreender isso aqui? Porque, você tem aqui convenções, tratados, resoluções, são uma série de normas internacionais que vão compor aí esse sistema global. Então, é preciso que você compreenda, ou pelo menos tenha uma noção, assim, básica do que vem a ser isso aí para você direcionar seu estudo. Então, aí, compreende um conjunto de normas internacionais que disciplinam as relações internacionais que envolvem seus direitos. Então, nesse conjunto aí, Convenção contra o Racismo, Convenção Americana de Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, regras de Mandela, que é regra de tratamento de presos, um tipo de lei internacional sobre direitos humanos. Então, esse conjunto normativo ele pode ser dividido em dois. Então, são dois tipos de normas. A primeira, normas que criam e estruturam órgãos internacionais. Então, essas normas aqui, gente, esse primeiro tipo aqui, normalmente ela não vai tratar de direitos. Não vai tratar de direitos. Ela vai tratar de organização de alguma coisa. O exemplo aqui é a Carta das Nações Unidas, que foi assinada lá em 1945, falando o quê? Que tinha que ter a ONU, né? Dentro da ONU você ia ter o Conselho de Direitos Humanos, você ia juntar todos os países do mundo, que é uma forma de internacionalizar os direitos humanos, ou seja, são normas estruturantes. Elas não vão tratar muito de direitos. O objetivo principal delas é estruturar um sistema de direitos humanos, né? Criar órgãos internacionais, como foi o caso da Carta das Nações Unidas, que criou a ONU, certo? E nós temos aqui, num segundo plano, as normas internacionais que disciplinam assuntos de interesse da comunidade internacional. Aqui, nesse segundo plano, nós já temos normas que tratam especificamente de direitos humanos, né? Então, Convenção contra o Racismo, trata do racismo. Declaração Universal de Direitos Humanos, ela trata de uma série de direitos, né? Fala até de direito trabalhista, fala do direito ao casamento, direito de aposentar. Então, qual que é a diferença básica aqui na estrutura normativa? Temos normas que vão estruturar, criar órgãos, o exemplo principal, Carta das Nações Unidas, e temos normas que vão tratar especificamente de direitos humanos. O exemplo principal aí, a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí lembrando, gente, que a prova SUS ela pode explorar isso aí, é bom sempre rememorar, né? O principal documento de direitos humanos que nós temos até hoje é a DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela é o marco central ali em direitos humanos. É o nosso principal documento. Tem outros muito importantes também, mas até hoje o mais importante é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí o seguinte, gente,
essa anotação básica que eu coloquei aqui, ó, em que pese a distinção acima, é importante registrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é considerado o documento central da matéria. Então, nós temos essa diferenciação que nós acabamos de ver, né? Mas, como eu falei, até hoje o documento central ainda é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela é o marco principal, né? A partir dela é que se falou assim, ó, direitos humanos tem que ser para todo mundo. Então tem que ser o quê? Universal. E aí, ó, o que eu falei, é um documento tão importante que ele irradia e influencia demais tratados internacionais. Então, por exemplo, por que tem a Convenção contra o Racismo? Porque eles se espelharam lá atrás na Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Falamos, ó, tem uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas ela é bem genérica. Ela nem trata especificamente de racismo. Então, nós temos que ter um documento que trate especificamente de racismo. Tudo inspirado na DUDH. Aí aqui, ó, importante aqui para a prova, essa terceira observação aqui, ó. Então, nós temos, se você falar de um aspecto histórico, o documento mais importante é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH. Mas eu não posso falar que ela está numa hierarquia acima das outras normas, entendeu? Quando a gente estuda aqui a Constituição Federal, eu mostrei aqui a pirâmide para vocês. A Constituição Federal está acima das outras leis, né? No caso nosso aqui, interno. Verdade. Agora, quando eu falo de direitos humanos, eu não posso dizer que existe hierarquia entre as normas de direitos humanos. Então tá aí, ó. Fora esse aspecto histórico que dá uma importância maior para a DUDH, não existe hierarquia entre as normas do sistema dos direitos humanos, do sistema internacional, do sistema global de direitos humanos. Lembrando que em caso de colisão, então, ó, vamos supor que teve um caso que chegou lá no Tribunal Penal Internacional, né, para julgar uma pessoa, aí nós temos que fazer uma colisão, ali está tendo um conflito entre a DUDH e a Convenção contra o Racismo. Então, como que um juiz lá do Tribunal Penal Internacional vai resolver isso aí? Tá aí, ó. Em caso de colisão entre suas disposições, entre leis aí do sistema normativo internacional, né, as várias que tem aí, deve-se aplicar a norma que melhor proteger a dignidade da pessoa humana. Então, o juiz lá ele vai decidir um caso, tá o criminoso aqui na frente dele, ó, o caso dele envolve coisa que está na DUDH e coisa que está na Convenção contra o Racismo. Então, eu tenho que decidir de forma a proteger a dignidade da pessoa humana. No caso aqui, ele praticou um crime, né? Ou ele matou várias pessoas, ou ele fez alguma coisa errada aí contra várias pessoas. Então, o que vai proteger mais essas pessoas que ele praticou esse crime aí? Entendeu? Então, em caso de colisão entre as normas de direitos humanos, você vai escolher a que melhor protege a dignidade da pessoa humana. É tipo, quando a gente fala do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é aquela pergunta que a gente faz assim, ó, um casal está se divorciando, o pai quer a guarda da criança, a mãe também quer a guarda da criança, com quem que a juíza tem que deixar a guarda da criança? Com o pai ou com a mãe? Geralmente é a mãe, mas só que o Estatuto da Criança não fala que tem que ser com a mãe, ele fala o quê? É tipo isso, o melhor interesse da criança, porque às vezes é melhor deixar com a guarda com o pai do que com a mãe, né? Pode ser que a mãe seja uma viciada em crack, né? Você vai deixar a guarda com a mãe? Não dá, né? Então, cada caso é um caso. Então, o que o Estatuto da Criança fala? Melhor interesse da criança. Então, aqui é a mesma coisa. Tiver conflito entre as normas, melhor interesse que vai proteger a dignidade da pessoa humana. Entendeu? Aí que essa questãozinha aqui para a gente fechar esse assunto, né? A respeito do sistema de proteção dos direitos humanos e dos instrumentos de garantia desse sistema, julgue o item abaixo. Como documento que elevou a promoção dos direitos humanos a propósito e finalidade dos países da Organização dos Direitos Humanos, a Carta das Nações Unidas de 1948 determina a importância de defender e respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Certo ou errado, gente? Qual erro que você conseguiu ver aí? Exatamente. Exatamente. Assim, isso. A banca não é muito legal ela ficar cobrando data, não.
mas ela, assim, ela foi inteligente, porque é importante a gente saber que primeiro fez a Carta das Nações Unidas, 1945, né, que foi assim que acabou a Segunda Guerra Mundial acabou em maio de 45. Aí logo eles se reuniram lá em São Francisco e fizeram a Carta das Nações Unidas. Então o erro aqui da questão, tudo aqui na questão tá certo, menos essa data. Não é 1948, é 1945. Então logo que acabou a Segunda Guerra. Aí foi o quê? Criou a ONU. Aí, o principal documento de direitos humanos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa sim é que foi feita em 48. Foi 3 anos depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, né, e fez a DUDH. Então, tá aqui a resposta, né, gabarito errado. É exatamente uma das finalidades da ONU criada na Carta das Nações Unidas, qual seja a proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Beleza, é o que se extrai, inclusive, do preâmbulo da Carta das Nações Unidas. Essa Carta das Nações Unidas, gente, vai chegar lá para vocês, um documento lá para vocês, e aí nela fala tudo isso que falou na questão, né? Dignidade da pessoa humana, valorizar o ser humano, promover o progresso social, melhorar as condições de vida, e tratar da liberdade mais ampla, né? Não é simplesmente a liberdade IV, tem a liberdade religiosa também que é importante, né? Então uma série de liberdades aí que a gente precisa. Aí o seguinte, ó, contudo, a Carta das Nações Unidas foi assinada e promulgada em 1945, ou seja, antes da DUDH. Primeiro fizemos ela, em 1945, Carta das Nações Unidas criou a ONU, aí 2 anos e meio depois, 3 anos depois, em 48, fez a DUDH. Então, lembrando aqui, ó, Carta das Nações Unidas, 1945, foi quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Acabou de acabar a Segunda Guerra Mundial. E aí, em 48, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Certo? Na verdade, você não precisa ficar decorando data, né? Mas é só você saber que a Carta das Nações Unidas foi antes da DUDH. Então, o mais interessante é isso. Se você tiver a memória boa para decorar a data, melhor ainda. Então, mais essa questão aqui para a gente fechar o assunto. Ó, segundo a determinação das Nações Unidas acerca do uso da força, os governos devem garantir que a utilização arbitrária ou abusiva da força ou de armas de fogo pelos policiais seja punida como infração penal, nos termos da legislação nacional, certo ou errado? Alguém, ele acha que está certo, alguém acha que está errado? Se quiser se posicionar, pode ficar à vontade, viu? Alguém está vendo algum problema aí nessa afirmação? Então é isso aqui mesmo, viu, gente? A afirmação está certinha, até um motivo aí para vocês, uma afirmação aí para você fazer revisão, né? Então é isso mesmo, é utilização arbitrária ou abusiva da força. A força, ela precisa ser usada, né? Mas ela precisa ser usada dentro da lei. Então vocês que serão policiais penais, lá no trabalho de vocês vão ter os objetos de imobilização, que é a pistola de laser, o cacetete, a algema, são todos objetos apenas para imobilizar. Você vai usar a força deles para imobilizar uma situação lá que acontecer, né? Uma briga, por exemplo, separar uma briga. Nunca como forma de punição. Então, nós temos leis aí no Brasil, né? O Brasil adota as regras de Mandela, né? Que é regras para tratamento de preso. E lá no. Vocês passaram no concurso, lá na academia suas, né? Na escola de formação sua, vocês vão ter que estudar, né? Regras de Mandela. Então, é isso aí, ó. Você vai usar a força, mas apenas para reprimir alguma situação ali, como instrumento de imobilização, nunca como de forma abusiva, né? De forma arbitrária. É tudo dentro da lei, né? Até um cacetete que você usa tem a regra lá explicando como que você vai usar ela, né? O canil, cachorro, como que você vai usar cachorro? Em que situação que você vai usar cachorro? Né? Porque a Polícia Penal tem o canil dela também. Então, gabarito certinho, né? Uma vez que a atuação estatal deve ser autorizada nos estritos regimes legais, ainda mais quando se trata de atos que atentam contra a vida. Então, gabarito correto. Vixe, tem mais essa questão aqui? Ou é a última? Deixa eu ver aqui se é a última. É a última. Certo. Gente, então, ó, vai chegar o documento lá para vocês.
tratando aí sobre a Carta das Nações Unidas, certo? Aí nesse documento que chegar lá para vocês já vão saber o seguinte, ó. O que é a Carta das Nações Unidas? Então, letra A, uma mera resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas com caráter de recomendação. Então, aí você já corta. Ela não é uma mera recomendação. Você entendeu? Em 1945, acabou de acabar a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus mortos, né? Quase a população do Rio de Janeiro. Muita coisa errada aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, várias violações de direitos humanos, né, de todos os lados, de quem perdeu e de quem ganhou, praticou violação de direitos humanos. Nossa, se você for estudar a Segunda Guerra Mundial, você fica aterrorizado. Como que o ser humano já fez coisa errada? É impressionante, sabe? Então não foi uma mera recomendação, não. A Carta das Nações Unidas ela foi um documento que veio para criar a ONU, né, para institucionalizar direitos humanos, para falar assim, ó, da agora para frente vamos mudar, porque senão do caminho que nós estamos aqui está tudo errado. Né? Letra B, um tratado cujos preceitos são juridicamente vinculantes e cujo objetivo principal é detalhar os direitos estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e contribuir para a sua aplicação. Errado por quê? A Carta das Nações Unidas ela não veio antes da DUDH? Ela veio em 1945. 3 anos depois é que veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui está falando que fez o contrário, né? Que ela foi inspirada na DUDH, não, a DUDH veio depois. Como é que ela ia inspirar numa coisa que nem existiu? Então, letra B está errado. Pacto que visa promover os direitos econômicos, sociais e culturais. Gente, isso aqui, ó, letra C é a definição do chamado PIDESC, que não vai cair para vocês, é só você saber que existe. Pacto dos direitos econômicos, sociais e culturais, que são os direitos de segunda dimensão. Saúde, educação, né, segunda dimensão. Então, isso aqui, letra C, é a definição do PIDESC. E a letra D é a definição, justamente, aí da Carta das Nações Unidas, né? Tratado que criou a Organização das Nações Unidas. Então, a ONU foi criada pela Carta das Nações Unidas. Né? Então, aqui eu já dei para vocês a definição dos órgãos. Lá na Carta das Nações Unidas vai detalhar cada um dos órgãos. Aí, quando você pegar a Carta das Nações Unidas para você estudar, você olha o seguinte, ó, como é que está seu tempo? Né? De repente, você fala assim, Carminho, já estudei 90% do edital, só não li ainda a Carta das Nações Unidas. Então, beleza, lê ela toda, vai dar tempo para você fazer isso. Às vezes, seu caso não é esse. Então, aí você procura olhar, assim, na Carta das Nações Unidas, as partes mais importantes, né? Aí eu pontuo para você as partes que tratam dos órgãos, né? A definição de cada órgão. Então, letra D, o tratado que criou a ONU, razão pela qual também é conhecida como Carta da ONU, se usar esse nome também você vai saber, tendo sido firmada em 1945. Aí, quase 3 anos depois é que fez a DUDH, né? E ela foi assinada lá na cidade de São Francisco, lá nos Estados Unidos. São Francisco, na Califórnia, né? Então é isso, gabarito, letra D. Aí já expliquei para vocês, né? A Carta da ONU, 1945. A alternativa A, igual falei, falou que é uma mera resolução, não é uma mera resolução. Então não confunda a Carta das Nações Unidas com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Gente, até sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem uma coisa importante falar para vocês. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela também é uma resolução. Quando você pega lá para você estudar ela, você vai pegar lá resolução número tal da ONU. Mas é o seguinte, a gente não pode entender a Declaração Universal dos Direitos Humanos como uma simples resolução, como uma simples recomendação. Hoje, os estudos de direitos humanos falam que a UDH ela também tem caráter obrigatório, entendeu? Ela obriga, ela não é uma simples recomendação. Ela não só inaugurou a questão dos direitos humanos no mundo, internacionalizou direitos humanos, como ela não é uma simples recomendação, entendeu? Ela tem caráter obrigatório. Você pode levar isso para sua prova. DUDH ela tem caráter obrigatório também. Né? Então, a letra A, inclusive, falou que a Carta das Nações Unidas ela é só uma recomendação, né? É uma mera resolução, não. Ela é um documento, né? Ela é um tratado internacional. E aí, falei para vocês, né? A letra C, mostrei aqui, né? Letra C, ela descreve o que é o PIDESC.
Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, o PIDESC, né, de 1966. Então, gente, sobre o Sistema Global de Direitos Humanos, era isso que era importante pontuar aqui para vocês. Vai chegar lá o documento, a Carta das Nações Unidas, juntamente com essa Carta das Nações Unidas, que vai chegar para vocês ainda na semana que vem, vai chegar as questões, algumas questões sobre a Carta das Nações Unidas, e é o que vocês precisam aí saber sobre o sistema global. E agora nós vamos entrar no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Ô Duda, abre aí para mim, por favor, a aula 8. Então, gente, agora nós vamos aqui para, na nossa aula 8, iniciar o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Interamericano por quê? São os países aí das Américas, né, da qual o Brasil faz parte. Então, aqui nós já estamos falando dos sistemas regionais. Então, lembrando, sistema global é ONU, mundo todo. Sistemas regionais, aí nós temos o sistema europeu, sistema africano e sistema interamericano de direitos humanos, que o edital fez questão de cobrar, né? Porque é o sistema que nós fazemos parte. Então ele não ia cobrar aqui sistema europeu, sistema africano, para quê? Nós fazemos parte do sistema interamericano. E aí eu tenho até corrigir uma fala minha lá do início das primeiras aulas, né? Tinha uns meninos aqui que estavam aqui, tenta PM e tal. Eles perguntavam, né? Ô Carmine, e a CAD vai cair, não vai? É o seguinte, a CAD, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, ela não foi nem citada no edital de vocês. O que o edital de vocês citou foi isso aqui, item 2.2, Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Só que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ele é a CAD. A CAD ela veio para estabelecer esse Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Né? Eu acho que era até melhor a banca OCP ter colocado, ao invés de colocar isso aqui tudo, só colocar assim, CAD. Quero que você estude a CAD. Mas ele não fez isso. É porque normalmente quando faz esse tipo, ela toma esse tipo de atitude aí, ela fala assim, eu quero uma coisa mais abrangente. Você não precisa ficar só decorando a CAD, entendeu? Então é por isso que eu até falei assim, a CAD em si ela não vai cair. Mas quando você fala de Sistema Interamericano de Direitos Humanos, você tem que pegar a CAD e ler, né? Então isso aí, inclusive, vou mandar para vocês. Mandei, já tem um arquivo aí, já foi enviado, né? Com a CAD, já está aí, você já pode começar a ler. E aí, o que é que nós vamos fazer, gente, para estudar a CAD? A CAD é enorme, bem grande mesmo. E ela trata de assuntos muito repetitivos, assim, no sentido que nós já estudamos. Direito à vida, direito ao trabalho, né? Fala de vários direitos. Então, nós vamos pontuar aqui os direitos mais importantes e nós vamos numa parte aqui onde eu acredito que a banca vai cobrar mais, que é quando ela vai falar da Corte Interamericana de Direitos Humanos e da Comissão de Direitos Humanos. São dois órgãos que fazem parte aí do sistema americano. Então, o que acontece? Teve uma violação de direitos humanos no Brasil. O que acontece? Você vai fazer uma denúncia na Comissão de Direitos Humanos, que é a CODH. Aí fez a denúncia, ela vai processar. É verdade? É mentira? Aconteceu? Não aconteceu? Aconteceu. Então ela vai passar isso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que são os juízes, eles que vão fazer o julgamento. Entendeu? Então eu vou explicar para vocês essa diferença aí entre um órgão e outro. E qual a composição desses órgãos também pode ser que caia. Tem algumas questões aí também. Mas aí, como que a CAD entrou no direito brasileiro? Então, o que aconteceu, gente? A CAD, ela foi feita lá no ano de 1969.
Convenção Americana dos Direitos Humanos. Muitos anos depois é que o Brasil resolveu aprovar ela. Foi no ano de 1992, certo? Hoje a CAD, ela está naquela pirâmide que eu mostrei para vocês. Você tem lá a Constituição, está acima de todas as leis, né? Se você tiver alguma lei, por exemplo, como a Convenção contra o Racismo, que teve aquela votação, né? 2 turnos, 3/5 dos senadores, 3/5 dos deputados, entra no nível da Constituição. A CAD, ela não entrou aqui no nível da Constituição. Ela teve uma votação simples lá no Congresso, que aprovou ela e permitiu que ela entrasse para o nosso ordenamento jurídico. Então, ela, assim, como que está a situação dela hoje? Ela está abaixo da Constituição. A Constituição é a lei maior, está no topo, né? Ela está abaixo da Constituição, mas como ela trata de direitos humanos, ela está acima das demais leis. Então, você põe ela no meio termo, entendeu? Você põe ela naquela pirâmide, Constituição aqui em cima, a CAD aqui no meio, as demais leis lá embaixo. Entendeu? Então, ela está acima das demais leis, mas ela está abaixo da Constituição Federal. Por que ela está abaixo? Porque para ela entrar aqui no Brasil, não teve aquela votação pesada que tem que ter lá, né? 2/5, 3/5, né, dos votos, 2 turnos no Senado, 2 turnos na Câmara dos Deputados, não teve isso. Ele simplesmente foi aprovado aí como uma lei comum. Então, 1992, promulgação interna, né, decreto 678. Aí aqui, que eu mostrei para vocês, eu estava falando sobre o sistema global. Isso aqui é muito importante, gente. Reserva. Visitas em loco depende de anuência. O que isso aqui acontece? Se for, por exemplo, constatado que tiver violação de direitos humanos em presídios do Brasil, aí os países lá do sistema americano falam assim: Brasil, nós queremos ir aí e fazer uma vistoria aí nos presídios seus. Eles poderão vir, se o Brasil autorizar, entendeu? E o Brasil não tem a obrigação de autorizar. Então, o Brasil vai dizer se aceita ou não. Né? Dizem que aquelas épocas lá do Carandiru aí, o Brasil parece que aceitou, né? Foram lá e viram que a coisa estava tão chocante, né? Esse problema lá do Carandiru e outros presídios aqui também, né? E outros presídios aí no Brasil todo. No Maranhão tinha presídio horrível, né? Então, aqui, visitas em loco para fazer alguma inspeção. Se o Estado, o Brasil, ou a Argentina a mesma coisa, Bolívia a mesma coisa, Estados Unidos a mesma coisa, se autorizar, certo? Não vai ter essa obrigação. Então, é o seguinte, gente, na hora que você abrir a CAD, ela já vem aqui, como uma lei comum, né? Então, direitos humanos é o quê? Regime de liberdade pessoal, de justiça social fundado no respeito aos direitos essenciais do homem. É básico, né? A explicação que ela dá aí. Para que eu vim? Tudo que você abre uma lei que você fala assim, preâmbulo, ele está dando uma explicação. Para que essa lei existe? Então, trazer justiça social e respeitar os direitos do ser humano. Gente, direitos essenciais do homem, a CAD fala o seguinte, não derivam do fato de ele ser nacional de determinado estado. Então, por que meus direitos humanos têm que ser respeitados? É porque eu sou brasileiro? É porque eu sou boliviano? Porque eu sou argentino? Não. É porque eu sou um ser humano. Entendeu? Essa é a minha condição de ser humano, independente de que país que eu venho, se eu sou preto, se eu sou branco, eu tenho que ter meus direitos humanos respeitados. Então, aqui foi eu que anotei. Universalidade dos direitos humanos é para todo mundo. Todo mundo tem que respeitar aí os direitos humanos. E é para todos, né? E aí, relembrando aquele exemplo ali no Brasil, né? Quando a gente fala dos direitos humanos da saúde. A saúde no Brasil ela é constituída por um sistema universalizado. Então, até um milionário, ele pode chegar lá na Santa Casa agora, lá no SUS, entra lá pela porta do SUS e fala assim, quebrei meu braço, quero ser atendido pelo SUS. Ele vai ser atendido pelo SUS. Então, o SUS é universal, é para todo mundo, é para o rico, é para o pobre também. Então, considerando que esses princípios foram consagrados aí, o valor do ser humano aí, e para você ver, a CAD, ela fala, ela se inspirou na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a CAD é do ano de 1966. Então, quase 20 anos depois da DUDH. DUDH é de 1948. Né? Ela se inspirou também em outros instrumentos internacionais, tanto de âmbito mundial como de âmbito regional.
Então, pode ser que ela tenha se inspirado em alguma lei brasileira, em alguma lei argentina, alguma lei americana, né? Então, o ser humano tem que estar isento de temor, de miséria, a coisa que não pode existir, né? E aí o seguinte, gente, lembrar aquela abrangência dos direitos humanos, né? Eu tenho tanto os direitos de primeira dimensão, como que é o Estado não incomodar você, respeitar a sua liberdade de ir e vir, como eu tenho os direitos de segunda dimensão, tá bem falado aqui, ó, direitos econômicos, sociais e culturais, que é o Estado fazer alguma coisa para você, certo? E aí, ó, direitos civis e políticos, primeira dimensão. Direitos econômicos, sociais e culturais, segunda dimensão. Pra você lembrar, primeira dimensão é o Estado não te incomodar. Segunda dimensão é o Estado fazer alguma coisa para você. Né? Proporcionar, por exemplo, cultura, é um direito de segunda dimensão. O Estado tem que te proporcionar o acesso à cultura. Aí aqui, mera formalidade, né, que está na CAD. Aí vem aqui, ela começa a falar no artigo 1º dos direitos aí, né, toda pessoa sujeita à sua... os Estados partes nessa convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir o livre e pleno exercício a toda pessoa sujeita à sua jurisdição. Gente, essa palavra aqui, jurisdição, significa dizer o direito. Então, nós aqui estamos sob a jurisdição do Estado brasileiro. Ou seja, nós temos que cumprir as leis brasileiras, né? Então, o Brasil, quando ele assinou embaixo na CAD, falou assim, ó, eu vou assinar a CAD, eu vou fazer parte da CAD, beleza. Ele está falando que todos nós brasileiros que estamos sobre a jurisdição das leis brasileiras devemos também respeitar a CAD, certo? Conceito de pessoa para a CAD. O que é pessoa? Todo ser humano, certo? Aí o seguinte, a CAD ela não entende como sujeito de direitos humanos as pessoas jurídicas. Empresa não. Entendeu? Então tá aqui, ó. A CAD não protege pessoa jurídica, CNPJ, empresas. Aí, gente, assim, se você quiser anotar aí no seu caderno, é o seguinte, aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que pessoas jurídicas também são sujeitos de direitos humanos. Pode acontecer uma situação que elas sejam. Por exemplo, você desmoralizar a imagem da Coca-Cola, né? Tudo bem, a Coca-Cola é uma empresa, mas ali tem diretores, tem pessoas que trabalham lá, né? Então, elas podem ser, em determinadas situações, sujeitas de direitos humanos. Mas para a CAD, não protege pessoa jurídica. Para a CAD, não. CAD, pessoa é quem? Bem claro aqui, né? Pessoa é todo ser humano, certo? Ela fecha nisso aí. Então, o Brasil, quando ele assinou, ele fez um compromisso, né? Adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições desta convenção, medidas legislativas. O Brasil falou assim, ó, beleza, eu estou anotando aqui, eu vou fazer parte da CAD, então eu vou ter leis que protejam direitos humanos. Então eu vou criar um Estatuto da Criança, eu vou criar uma lei Maria da Penha, minha Constituição vai falar sobre direitos humanos, o Brasil se comprometeu a isso. Direitos civis e políticos, toda pessoa tem direito ao reconhecimento da personalidade jurídica. Então, reconhecer sua personalidade jurídica é o quê? Te dá um RG, né, gente? Independente de sua filiação, independente se eu nem sei quem é seu pai, quem é sua mãe, se foi jogado na porta de um orfanato e alguém te pegou para criar, você tem que ter sua personalidade jurídica, certo? Ainda que você não tenha nome de pai nem mãe no registro seu, mas o Estado tem que te dar essa personalidade jurídica. Por quê? Porque você é uma pessoa humana, né? Aí aqui um detalhe importante aqui na CAD é o seguinte, ó. No Brasil, como que você reconhece um ser humano? Você é ser humano desde o momento da concepção. Você ainda está no ventre, você foi concebido, né? Já se transformou em vida aqui dentro, ser humano. Aí a CAD tem esse detalhe aqui, ó. Ela fala assim, em geral, desde o momento da concepção. Então, isso dá a entender o quê? Pode ser que algum caso que não seja desde o momento da concepção, né? Mas ela, só para pontuar isso para você, ela fala que, em geral, como é que você se torna ser humano? Desde o momento da concepção. Desde o momento da concepção, então, você já vai ser protegido aí.
né? Então, cuidado com em geral, cuidado com arbitrariamente. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Ah, isso é importante, gente. É o seguinte, a CAD ela fala as situações em que pode ocorrer pena de morte. Então, dos vários países aí que compõem o sistema americano de direitos humanos, nós temos países que não aceitam pena de morte, no Brasil, né, pena de morte aqui só em caso de guerra declarada, mas nós temos lá os Estados Unidos, por exemplo, que aceita e, né, em vários lugares lá tem pena de morte, né? Então, você pode perder sua vida? Pode. Mas até para você perder sua vida, não pode ser arbitrariamente. Tem que ter um processo, né? Até que o cara lá nos Estados Unidos, ele fica às vezes vários anos no chamado corredor da morte, né? Esperando, ver se não tem alguma contraprova lá, se foi ele mesmo que fez a coisa, né? Que praticou o crime, para ele ser julgado ou não com a pena de morte aí. Gente, isso aqui é importante, ó. Sobre esse ponto 2 aqui, o que você tem que guardar é o seguinte: alguns países, como o Brasil, já há muitos anos acabaram com a pena de morte, certo? Então já houve pena de morte no Brasil. Mas num belo dia o Brasil decidiu acabar com ela e num momento mais à frente ele falou assim, ó, pena de morte no Brasil só em caso de guerra declarada. Aí eu te pergunto aqui, o Brasil pode adotar novamente a pena de morte? Não pode, a CAD é clara nesse sentido, entendeu? Países que aboliram a pena de morte, ele não pode voltar atrás e trazer ela de novo, entendeu? Então, conforme a CAD, não pode mais não, nunca mais teremos pena de morte no Brasil. Então tá aí, ó, não se pode restabelecer pena de morte nos estados que hajam abolido, certo? Acabou, não vai ter mais pena de morte. Gente, pena de morte por delito político. O que é delito político? É eu ser contra um determinado governante. Nem é correto hoje em dia isso, né? Porque é o seguinte, por exemplo, nós temos no Brasil aqui, o presidente pode ser Lula, pode ser Bolsonaro. Você pode ser a favor de Lula ou contra Lula. Você pode ser a favor de Bolsonaro ou contra Bolsonaro. Não existe, a gente não pode nem falar mais que existe esse delito político, que seria um crime de opinião, entendeu? E muito menos pena de morte por causa disso, entendeu? Você tem o direito de ser contra ou de ser a favor. Também pena de morte menor de 18 anos não pode, certo? Maior de 70 anos também não pode ser apenado aí com a morte. E mulher em estado de gravidez também não pode ser apenada com pena de morte. Aí vai ter que esperar ela ter o filho, né? Depois que ter o filho, aí sim você pode aplicar a pena de morte. Toda pessoa condenada à morte tem o direito de solicitar anistia, indulto, são tipos de perdão, né? Comutação da pena, o que é comutação da pena, gente? É transformar a pena de morte num outro tipo de pena mais leve. Então, ó, não me mata não, mas me deixa preso o resto da vida, se for o caso, prisão perpétua, né? E aí, se ela fez esse pedido aqui, enquanto não for julgado esse pedido, eu não posso executar a pena de morte. Então, julga isso aí. Vamos perdoar ela ou não? Ah, não, não perdoa não, tem que matar mesmo. Né? Então, só depois que julgar esse pedido aí. Aqui uma questãozinha aí básica sobre esse tipo de direito, e ele está pedindo o incorreto. O incorreto aqui já está na letra A. Então, qual que é o erro aqui? Ó? Toda pessoa tem o direito de ser respeito de sua vida, beleza? Esse direito deve ser protegido pela lei, e, em geral, esse direito à vida, ele ocorre desde o momento do nascimento. E aí? Identificou? Em geral, é desde o momento da concepção. Concepção é antes do nascimento. Então, antes de você nascer, você já tem o direito à vida, certo? Então, esse foi o erro da letra A. Letra B, C e D estão certinhas. Fica aí como revisão aí para você, certo? Essa questão aqui... Ó, tá pedindo a correta. A letra A, não se admite pena de morte. Você já vê que tá errado, que admite, né? Tem país até que adota. Faz parte da Convenção Americana de Direitos Humanos, né? Aqui no caso, o problema aí que nós vamos ver na letra C. Nos países onde há previsão de pena de morte, a convenção não apresenta obrigação de extingui-lo. Está pedindo a correta. É verdade isso aqui, letra C. Né?
Não tem obrigação de acabar, não. Tanto é que lá nos Estados Unidos tem pena de morte até hoje, né? Dificilmente vai acabar com isso. É uma coisa que já faz parte da cultura deles lá. Em alguns estados, né? Lá dentro, tem a pena de morte. Então não tem essa obrigação de acabar com a pena de morte, não. O que a CAD fala é o seguinte: acabou com a pena de morte, igual no Brasil, acabou. Não pode voltar a ter. Entendeu? Os países que extinguiram ela não pode restabelecer ela. Deixa eu ver como é que tá de horas aqui, 9 e 10. Gente, isso aqui bem tranquilo, é uma simples leitura, né? Você identificar isso aí, né? Então, sua integridade física, psíquica e moral tem que ser respeitada, são os 3 aspectos aí. Tortura de jeito nenhum, não pode. A CAD fala isso aí. Você está preso, você tem que ser tratado com dignidade. Gente, anota aí, por favor. Quando a CAD fala que a pena não pode passar da pessoa do delinquente, isso aí tem nome de um princípio que vai ser cobrado na sua prova. Que princípio é esse? Não. Princípio, pode anotar aí que isso pode cair na prova sua. Princípio da intranscendência da pena. Princípio da intranscendência da pena. Ou seja, quem vai pagar a pena de um crime que você cometeu é você. Não é seus filhos, não é sua mãe, não é seu pai. Lá na Coreia do Norte não tem esse princípio, né? Você sabe como é que funciona lá, né, gente? Se o cara praticou um crime contra o Estado, ele é preso, a família dele toda é presa também. Né? Mas ali é uma situação muito especial, né? Nós podemos nem. País que você não pode nem ir lá conhecer, né? Então, aqui, ó. Isso aqui está no artigo 5º da Constituição, viu? Pena não pode passar da pessoa do delinquente. Princípio da intranscendência da pena. A minha pena, ela não transcende para meu pai, para meu filho, para minha mãe. Não, eu é que vou pagar a minha pena, certo? Agora, o que o artigo 5º da Constituição fala, gente? Eu dei um prejuízo aí na prefeitura de Montes Claros de R$200 mil, eu estou preso, roubei da prefeitura R$200 mil. Morri, certo? Eu vou deixar uma herança de R$500 mil para meus filhos. Meus filhos vão receber R$500 mil? Não, porque dos 500 mil vai descontar 200 mil do roubo que eu fiz, né? Então, da herança que seria de 500 mil para eles, desconta 200 mil para pagar a prefeitura, o roubo que eu fiz lá, aí eles vão ficar só com 300 mil. É um problema se eu não deixar herança nenhuma, né? Porque não tem dinheiro de onde tirar, né? Acaba sendo um problema. Mas aqui no Brasil a gente fala isso, né? A pena não passa para meus filhos, a não ser o dinheiro, pena pecuniária. Aí a obrigação de reparar o dano, aí passa para eles. Aí, obrigação de reparar o dano passa para eles têm que pagar, né? No limite da herança, né? Não vai no imóvel, pega o imóvel, entendeu? Apura todo. Oi? Não, aí é o seguinte. Aí é um caso específico. Aí vai olhar o seguinte: esse imóvel, ele é o único bem que ele tem para residir? Aí eu não vou em cima, não. Que é uma simples casa. Agora, por exemplo, se eu deixei um imóvel lá, o imóvel vale R$1 milhão, né? Para uma família de 2 pessoas, 3 pessoas morar, precisa morar uma família de 3 pessoas morar num imóvel de R$1 milhão? Não precisa. Então vai tirar ali desse imóvel de R$1 milhão 200 mil para pagar, entendeu? Então é porque o imóvel, o bem de família que eles falam, é aquele bem suficiente para manter uma família. Então, por exemplo, uma geladeira lá, eu sei que tem um modelo de geladeira que custa R$20 mil. Tem um modelo de geladeira que custa R$20 mil. Isso aí não é um bem de família, entendeu? Porque é uma coisa luxuosa. Né? Então vai em cima dessa geladeira, né? Pega ela. Então isso aqui é bem tranquilo, né, gente? Condenado, circunstâncias excepcionais. Sobre os processados ainda incide a presunção de inocência. Né? Pode ser o cara que ele foi levado à prisão preventiva, está lá no presídio agora, lá, prisão preventiva. Ele foi julgado? Não. Então ele só vai ser culpado quando ele for julgado. Com trânsito em julgado ainda, né? Então, o princípio da presunção de inocência. Menores, quando processados, devem ser separados dos adultos. Tanto é que tem um centro socioeducativo ali, né? Nossa, vocês estão estudando a LEP aí com o Sérgio, ele fala.
menor não pode ser colocado no mesmo presídio que maior de 18 anos. Conduzidos a tribunal especializado, que é a vara da família, vara da infância e da adolescência aqui no Brasil, né? Maior rapidez para seu tratamento. Então, um processo envolvendo um adolescente que praticou um homicídio, ele tem que ser até mais rápido do que um homicídio que eu praticar, porque a situação dele é mais... você não pode deixar ele ali sofrer naquela situação, ele está numa questão de desenvolvimento, você não pode atrapalhar o desenvolvimento desse adolescente, né? Pena privativa de liberdade. Gente, isso aqui é muito importante para o concurso de vocês, E aí você vai ter que ter um cuidado. Qual que é a finalidade da pena para a lei de execução penal? Vocês estão estudando lá com o Sérgio. Se não me engano, ela fala de ressocializar, não fala? Ressocializar. Para a CAD, ela não usa isso, não. Ela usa o quê? Qual que é a finalidade? Finalidade essencial, reforma e a readaptação dos condenados. É basicamente a mesma coisa, né? Mas usou uma expressão diferente, é bom você ter esse cuidado aí, né? Para a CAD, reforma e readaptação social dos condenados. Tem que ter esse cuidado. Então, aqui mais uma questão, né? Essa questão aqui eu vou pular ela, porque senão a gente não chega na parte mais importante, 9 e 16 já. Mais uma questão aqui. Põe na aula 9 para mim, por favor, Duda. Então vamos seguindo aí na nossa CAD. Gente, mais direito absoluto aí, né? Ninguém pode ser escravizado, ninguém pode ser colocado em regime de servidão. Servidão é quase uma escravidão, né? Aquele cara, por exemplo, seringueiro fazia muito isso, né? Bota o cara para trabalhar no seringal, aí você vai ter uma mercearia lá para ele comprar naquela mercearia, a mercearia faz parte do dono do seringal, né? O dono do seringal é dono da mercearia também. Então o cara ele trabalha, e tudo que ele ganha é só para pagar dívida. Dívida. É quase que uma escravidão. Então a gente chama de servidão, né? Tráfico de escravo, tráfico de mulheres, sob qualquer de suas formas, é proibido, não pode ter de jeito nenhum. Ninguém deverá ser constrangido a executar trabalho forçado obrigatório. A Constituição Federal também falou isso. Não existe pena de trabalho forçado. A pessoa quiser trabalhar para diminuir a pena, ela vai, se ela quiser, é uma opção dela, né? Aí aqui ela fala também, a dar exemplo do que é que não é trabalho forçado. Porque pode ser que algum dos estados que assinou a CAD fala assim, eu vou instituir aqui que um trabalho simples dentro do presídio não é trabalho forçado. E ele vai ter que fazer alguma coisa aqui, eu não quero ele parado. No Brasil não é assim. No Brasil a gente adotou o seguinte, o preso ele só vai trabalhar se ele quiser. Até um trabalho de artesão, de uma coisa assim, é uma opção dele, não é obrigação dele, não. E aí fala aqui também as condições. Se vier acontecer esse trabalho, né, os indivíduos que os executarem não devem ser postos à disposição de particular, né, trabalhar para empresa privada, não pode, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado, não pode nesse caso aqui. Né, serviço militar, e nos casos do país onde admite por motivo de consciência, o serviço nacional que a lei estabelecer, também não vai ser considerado trabalho forçado, né, gente? Que é o caso do Brasil aqui, né? Que acontece serviço militar obrigatório para maior de 18 anos e homem, né? Mas aí o cara pode falar lá, minha religião não permite servir o exército. Então, só que o exército pode também chegar para você e falar assim, tá, sua religião não permite não, mas eu vou te dar uma prestação alternativa. Aí, tá, então a prestação alternativa eu aceito cumprir. Aí é a forma de você não servir o exército aqui, né? Mas aí a CAD vem e fala, o serviço militar obrigatório ele não é considerado trabalho forçado, viu, gente? Tem esse cuidado aí, né? Questão conceitual aí. Isso aqui, conforme a CAD, toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoal. Algumas bancas colocam aí, segurança pública.
Então tá errado. A CAD não fala de segurança pública, ela fala de segurança pessoal. Entendeu? Não é segurança pública ou liberdade pública. Tá lá, ó. Toda pessoa tem direito à liberdade e segurança pessoal. Certo? Aqui também tranquilo, né? Detenção ou encarceramento pode acontecer? Pode, mas para acontecer tem que ter um processo. Então, não pode ser detido ou encarcerado de forma arbitrária. Sendo notificada sem demora, que a Constituição fala, né? Você foi preso, você tem o direito a ser identificado, quem te prendeu, por que te prendeu, e o delegado já vai te dar a oportunidade de ligar para sua família ou de chamar seu advogado, né? Gente, isso aqui é importante, ó. Pessoa detida ou presa tem o direito a ser julgada em um mês, em um ano, em um dia. Ele não falou em qual tempo, mas só falou o quê? Dentro de um prazo razoável. E a Constituição Federal, no artigo 5º, fala a mesma coisa também. Ela não estabelece um prazo, ela fala que é duração razoável do processo. Até porque tem que olhar provas, tem que olhar, né, DNA e tal, conferir uma coisa e outra, ouvir o promotor, ouvir o advogado de defesa. Então, isso não é de um dia para o outro. Mas ele fala o seguinte: tem que ser dentro de um prazo razoável, não pode ficar para a vida toda, né? Sua liberdade pessoal pode ser condicionada a garantias que assegurem o comparecimento em juízo. Então, é aquele negócio, né? O cara fala a saidinha, né? Então, fala assim, ó, você vai sair, mas, ou então eu falo assim, ó, eu vou te deixar ficar o dia trabalhando, você só vai passar a noite aqui na casa do albergado. Vocês já estudaram com o Sérgio, é o sistema aberto. Né? Mas qual a condição? Você tem que assinar um documento, você tem que ir lá no juizado, falar que você está aqui em Montes Claros e tal, entendeu? É uma condição para que você possa usufruir dessa liberdade sua. Tranquilo isso aqui, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão, tranquilo. Gente, esse ponto aqui é muito importante, ó. Muito importante mesmo. Ó, artigo 5º da Constituição Federal tem uma pequena falha nele lá. Ele fala o seguinte, que o depositário infiel ele pode ser preso. Se você pegar a leitura do artigo, está falando isso. Mas só que aqui uma situação. O Brasil ele assinou e fez parte da Convenção Americana de Direitos Humanos. E quando o Brasil assinou e fez parte da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o famoso Pacto de São José da Costa Rica, o Brasil falou assim, ó, no Brasil, o único tipo de dívida que vai dar prisão é pensão alimentícia, obrigação alimentar. Então, você pode estar devendo a prefeitura, IPTU, você pode estar devendo um amigo seu, depositário infiel, né, que o amigo seu ele viajou, deixou um carro de 90 mil reais na sua mão. Ninguém sabe onde é que está mais esse carro. Né? Ou você destruiu o carro, depositário infiel. Né? Você não guardou bem esse carro, o carro foi danificado. Você não vai ser preso por esse tipo de prisão civil. Então, a única prisão civil no Brasil justamente a obrigação alimentar, justamente que o Brasil faz parte da CAD, né? Então, dívida no Brasil que gera prisão, só a dívida de obrigação alimentar, pensão alimentícia, né? Então, temos essa questão aqui. Essa questão aqui, ele está pedindo a correta. Então, ó, toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da detenção e notificada sem demora, né? Sem demora. Da acusação ou das acusações formuladas contra ela, certinho é justamente o que fala aqui. Então, você poderia responder essa questão aí, que é uma questão sobre a CAD, só pelo estudo do artigo 5º. Não por isso que eu falo. É um conteúdo do artigo 5º da Constituição Federal. Faz todo sentido estudar ele. Viu? Todo sentido. As outras estão todas erradas, você pode fazer uma comparação lá depois. Só para você ter uma ideia aqui, ó. Letra D. Ninguém pode ser detido por dívida. Beleza, ninguém pode ser detido por dívida. Inclusive, em caso de mandado de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.
o erro dessa letra D aqui, ó, ninguém pode ser detido por dívidas, inclusive em caso de mandado de autoridade judiciária competente expedido em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Tá um erro aí mais do português, né? Porque se você for analisar direitinho, ela nem estaria tão errada assim. Porque, ó, pra você ver, ninguém pode ser detido por dívida, certo? O problema aqui é a palavra inclusive. O português aqui tá errado é nisso, ó. Ao invés do inclusive, ele tinha que colocar aqui exceto, né? Ninguém pode ser detido por dívida, exceto a dívida de obrigação alimentar. Ficaria mais correto, entendeu? Então, ficaria um português mais claro, né? Então, a letra A que está certa aí, né? Prazo razoável, juiz, tribunal, tranquilo, isso aqui, garantias judiciais. Toda pessoa acusada de delito, enquanto não for presunção de inocência, tranquilo aqui. Gente, aqui também, né? A pessoa está sendo acusada, você tem direito de se defender pessoalmente ou ser assistido por um defensor à sua escolha. No Brasil, isso aqui é relativo, né? A maioria dos casos em que você for acusado, você vai ter que contratar um advogado, não tem jeito. Então, dificilmente você vai poder se defender pessoalmente. Mas a CAD fala dessa possibilidade, né? Tanto é que essa possibilidade é colocada lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, para qualquer crime que você pratique, você pode se defender pessoalmente. Você não é obrigado a contratar um advogado. Né? Você pode se defender e tem muitos casos lá nos Estados Unidos que acontecem, se a pessoa se defender pessoalmente. Mas é uma coisa assim, é complicado, né? Como é que a pessoa vai se defender sozinha se ela não tem conhecimento jurídico? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, baseado nisso aqui, lá é permitido, entendeu? Aqui, a maioria dos crimes você tem que contratar um defensor. Defensoria pública aí, né, para quem não tem condição de pagar, né, se o acusado não se defender por ele próprio, nomear defensor dentro do prazo estabelecido por lei. Isso aqui, basicamente, é o que acontece nas delegacias, né, você é levado para lá, você não é obrigado a se confessar, nem a responder a algum interrogatório, né, normalmente o que as pessoas fazem, espera a chegada do advogado, a chegada da família, para responder isso aí, né. Confissão, sem coação de qualquer natureza, tranquilo também. Isso aqui é importante. O acusado absolvido de sentença passada em julgado não pode ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. Então, se você já foi inocentado daquele homicídio, né, transitou em julgado, você está absolvido, por que você vai ser condenado de novo pelos mesmos fatos? Entendeu? Então é por isso que o processo penal ele demora tanto, né? Porque vai analisar várias provas, vai analisar várias situações até que o juiz emita a decisão final dele. Entendeu? Então, e no dia que o juiz emitiu a decisão final dele, que a sentença ainda tem um prazo para recorrer, né? Gente, a número 5 aí, ela é muito importante. E aqui no Brasil, tanto no artigo 5º, como no Código Penal, como no Código de Processo Penal, adota exatamente isso aqui, ó. Processo penal, regra geral, ele é o quê? É público. Entendeu? Tanto é que você pode ir lá na vara criminal, analisar um processo, olhar alguma coisa, você pode ir lá, o processo é público. É em todo caso? Não. Tem uma exceção, ó, salvo quando necessário para preservar interesse da justiça. Então, quando o processo criminal, por exemplo, envolve criança, envolve uma situação mais delicada, então pode ser colocado aí em segredo de justiça e você não vai poder analisar esse processo porque está em segredo de justiça e envolve, por exemplo, direito de criança e de adolescente, certo? Aí aqui, ó, o que eu falei, né? Pediu a incorreta. Letra B está incorreta por quê? Olha aí, ó, o processo penal deve ser público, salvo no que for necessário no que for necessário para preservar os interesses da justiça. Então, a letra B está correta, né? Ele está pedindo a incorreta. Isso aqui está correto. Todo ser humano tem o direito de participar do progresso científico e de seus benefícios, certo?
As limitações estabelecidas pela lei às liberdades existem em vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros. Gente, tá dando um gabarito aqui, letra B. Qual que é o problema da letra B? Não está incorreto, não. A respeito das premissas na DUDH, marca a alternativa incorreta. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. Por que está dando letra B aqui? O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. Incorreta. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. Essa questão aqui eu vou ter que dar uma olhada nela, viu? Porque aqui está dando gabarito letra B, mas nós acabamos de ver que é isso aqui, né? Processo penal, regra geral, peraí, deve ser público, salvo o que for necessário para preservar os interesses da justiça. Então está pedindo a incorreta. A incorreta não é a letra B não, viu, gente? Desconsidere esse gabarito aqui, não é a letra B não. Isso aqui está correto, viu? Pode ser o seguinte, é porque isso aqui é conforme a CAD, né? E não conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, desconsiderar essa questão aqui, né? Essa questão aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem ela. 2 minutinhos enquanto eu vou aqui no banheiro. Então, vocês respondam ela para mim aí, conforme a CAD também, e a gente já vem aqui para a gente tratar dela. E aí, gente, o que vocês marcaram aí? Você descobriu? Hum, tá. Ah, entendi. Porque tem um texto maiorzinho lá, né? Ah, sim. Então é a letra B mesmo, né? Ah, obrigado. Gente, então aí, ó, dentre as garantias judiciais elencadas no Pacto de São José da Costa Rica, que é, quem chegou agora aí, é Pacto de São José da Costa Rica, que é a mesma coisa que CAD, viu? Convenção Americana de Direitos Humanos. É correto afirmar que é direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento como testemunhas ou peritos e de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos. Correto, né, gente? Certinho. Letra A. Então é isso aqui conforme a CAD. As outras todas estão erradas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar se tem alguma dúvida aí sobre alguma das alternativas. Então tá certinho aí, viu? Letra A. Não sejam delitórios de acordo com o direito. Gente, isso aqui, ó, princípio da irretroatividade da lei penal que nós trabalhamos lá no artigo 5º. Basicamente a mesma coisa, né? Momento da perpetração do delito, imposição de pena mais leve, o delinquente será por isso beneficiado. É aquela velha historinha lá do João de Deus, né? Se aprovar uma lei agora aumentando a pena do crime de estupro, o João de Deus não vai ser, a pena do João de Deus não vai ser aumentada, porque ele já foi julgado, já está lá cumprindo a pena dele lá. Agora, se for aprovada uma lei diminuindo a pena do crime de estupro, aí o João de Deus vai ser beneficiado. Então, a lei só volta atrás se for para beneficiar a pessoa, para prejudicar, nunca. Entendeu? Então, bem tranquilo entender isso aqui. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. Vixe, vamos ter que avançar. Gente, é o seguinte. Essa parte aqui toda da CAD, até chegar mais ou menos aqui nos artigos 40, 45, é tudo tratando vários tipos de direitos. Saúde, né? Aquela mesma coisa lá, aquela mesma temática. O que nós precisamos ver agora para finalizar essa aula de hoje, num ponto importante, que é o que a banca vai dar um valor
talvez um pouco importante, talvez maior, é a questão da Corte Interamericana de Direitos e da Comissão Interamericana de Direitos. Então, Duda, abre aí para mim, por favor, na aula 11, por favor. A aula 10 está aí para vocês, viu, gente? É tudo tratando de direitos também. E aí que na aula 11 nós vamos já aqui para tratar dos órgãos aí da Corte Interamericana de Direitos. Ó, então na sequência aí ele vem e começa a tratar aí de direitos políticos, né, que são de primeira dimensão. Bem tranquilo isso aqui. Eu já vou direto aqui para essa parte aqui, ó. Órgãos competentes. Então, é isso aqui, é o que é mais importante aqui nesse momento aqui da gente compreender. Então, gente, é o seguinte: Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a nossa CAD, ela dispôs que é o seguinte: dentro do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, nós vamos ter basicamente dois órgãos. Um de natureza executiva, fui eu que anotei isso aqui. Por que natureza executiva? Porque se chegar uma denúncia lá, ele vai fazer o quê? Apuração dessa denúncia, certo? Que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ou COMIDH, certo? Natureza executiva, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E nós vamos ter um outro órgão, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A palavra corte tem a ver com juiz. Toda vez que você ouvir essa palavra corte, tem a ver com juiz, né, com ministros ou com juízes. Esse órgão aqui, ele já tem natureza jurisdicional. Dentro dele tem juiz. Então, o que acontece? Teve uma denúncia de descumprimento de direitos humanos aqui no Brasil. Uma pessoa descumpriu direitos humanos aqui no Brasil, né? Natureza muito grave. Então, vai chegar a denúncia aqui na comissão, a comissão vai apurar e vai mandar para a corte. A corte são os juízes, eles vão fazer o julgamento, certo? Então tá aí, ó, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, formada de 7 membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral, né, pessoas que conhecem, né, reconhecidos aí na área dos direitos humanos, e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos. É por isso que tem uma brasileira que faz parte aí do Tribunal Penal Internacional, né, que é a Flávia Piovesan. Provavelmente em algum momento ela foi chamada aqui para fazer parte dessa comissão aí Interamericana de Direitos Humanos. A comissão representa os membros da Organização dos Estados Americanos, né? E aqui no artigo 37 vai falar como que essa comissão vai ser organizada. Os membros da comissão serão eleitos por 4 anos e só poderão ser reeleitos uma única vez. Então, gente, isso aqui são detalhes que a banca pode cobrar de vocês, né? Já que ela tem 10, são 10 questões de direitos humanos, pode ser que ela cobre isso. Mas não é o mais importante, não. O mais importante sobre a CAD realmente são os direitos, né? Mas aqui é bom você se atentar a esses detalhes, né? Porque ninguém sabe, vai que cobra, né? Não pode fazer parte da comissão mais de um nacional de um mesmo estado. Então, ó, são 7 membros, né? Acabou de falar aqui, ó. Cadê? Não, aqui, ó. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é o órgão executivo, né, que vai fazer apurar denúncias, né, basicamente isso. 7 membros. Pode ter 2 argentinos lá? Não pode. Então, é um argentino, um brasileiro, um americano, um boliviano. Então, bem claro aqui, ó. Não pode fazer parte da comissão mais de um nacional de um mesmo estado. Então, não pode 2 argentinos, 2 brasileiros, 2 bolivianos. É um brasileiro, é um só brasileiro que vai estar lá. Como é um órgão, né, gente, que fala, vai elaborar seu estatuto, falar como que ela vai funcionar, como que nós vamos apurar a denúncia, como que nós vamos trabalhar essas situações aí. Artigo 40.
Funções aí da Comissão de Direitos Humanos. A comissão tem a função principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos e no exercício do seu mandato tem as seguintes atribuições: estimular a consciência dos direitos humanos nos povos das Américas, formular recomendações a governos dos Estados-membros. Então aí fala de formular recomendações, né? Quando for sentido de adotem medidas progressivas, tal. Solicitar, não é exigir, a palavra é solicitar aos governos dos Estados-membros que lhe prestem informações. Então, se tiver notícia de violação de direitos humanos em presídios brasileiros, ela vai solicitar que o governo brasileiro informe se está tendo realmente essas violações de direitos humanos. Lembrando, né, gente, nós falamos lá atrás, as visitas em loco. Você vai falar assim, eu quero visitar os presídios aí para confirmar se está tendo violação de direitos humanos nos presídios. Ela só vai visitar se o Brasil autorizar, entendeu? Visitas em loco, cada país vai autorizar ou não, né, essas visitas aí. Aqui tudo vai falar sobre as competências, né, dessa Comissão de Direitos Humanos, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Esse artigo aqui eu coloquei ele como de pouca importância, mas pode cair, bom você dar uma olhada, né? Relatórios e tal, porque o Brasil, por exemplo, se fizer o pedido aqui, o Brasil está tendo violação de direitos humanos, o Brasil vai ter um tempo para responder. Como que o Brasil vai responder? Através de um relatório. Vai contar se está tendo ou não, vai mandar os relatórios lá. Os Estados partes obrigam a proporcionar à comissão as informações que essa lhe solicitar sobre a maneira pela qual o seu direito interno assegura a aplicação efetiva de quaisquer disposição dessa convenção. Então, por que eu coloquei aqui, vê artigo 2º do decreto 678? É porque é o seguinte, o Brasil é obrigado a dar informação, né, mas entre essas informações não inclui o direito automático de visitas e inspeções in loco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, foi o que eu acabei de falar, né? Tá tendo violação de direitos humanos lá nos presídios. A Comissão de Direitos Humanos, Interamericana de Direitos Humanos, quer ir aí nos presídios visitar. Pode até vir, se o Brasil autorizar. E ele não tem a obrigação de autorizar. Então tá aí, não é um direito automático. Então, depende de uma anuência expressa do Estado. Entendeu? Então vai depender o Brasil falar se pode ou não. Então, a aula 11 aqui, beleza? Duda, abre aí para mim, por favor, aula 12, por favor. Então, o que é que nós temos que lembrar, gente, nesse momento aqui para a prova aí, Nós temos aí no sistema interamericano 2 órgãos aí trabalhando. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que ela faz o quê? Processamento de dados, né? E a Corte ela faz o julgamento, certo? Qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente conhecida em um dos estados membros da organização pode apresentar a comissão, estamos falando aqui ainda da comissão, né, quem vai fazer processamento da denúncia, né, petições que contenham denúncias ou queixa de violação dessa convenção por um Estado parte. Então, qualquer um de nós que estamos aqui podemos fazer uma denúncia, entendeu? Qualquer um de nós. Todo Estado parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação, ou seja, quando ele está aceitando, foi o que o Brasil fez lá no ano de 92, ele falou, eu aceito essa convenção, eu aceito fazer parte da CAD, manifestar adesão a ela em qualquer momento posterior. Declarar que reconhece a competência da comissão para receber e examinar comunicações em que um Estado parte alegue haver outro Estado parte incorrido em violações de direitos humanos estabelecidos nessa convenção. O que está falando aqui? Está falando o seguinte, foi o que o Brasil fez, eu aceito me submeter à CAD e eu aceito que um dia pode ser que a Argentina venha me denunciar, falar que está tendo algum desrespeito aos direitos humanos aí na fronteira entre Brasil e Argentina. Então eu aceito que eu possa estar submetido aí a esse tipo de denúncia. Comunicações e virtudes só podem ser admitidas e examinadas se forem apresentadas por um Estado parte. Então, um exemplo que eu dei aqui, a Argentina é um Estado parte. Então, se a Argentina fizer uma denúncia contra o Brasil
o Brasil vai ter a obrigação de se defender, né? De mostrar relatórios, falar se é verdade ou não, o que é que está acontecendo. Que haja feito uma declaração pela qual reconheça a referida competência da comissão. Aqui está falando de mais um órgão que está dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que você vai fazer uma denúncia, essa denúncia vai ficar depositada na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, né? Então, tem essa situação aí. Artigo 46. Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 e 45 seja admitida pela comissão, será necessário. Então, aqui são os requisitos, né? A Argentina está fazendo uma denúncia contra o Brasil, a Argentina vai ter que cumprir todos esses requisitos aqui, certo? E aí, gente, é simples leitura, viu? Dá uma lida lá na sua casa, pode cair uma questão sobre isso. Se cair, é mera memorização e entendimento a partir do que nós estamos explicando aqui para vocês. A comissão ela faz o processamento da denúncia. As disposições das alíneas A e B do inciso 1 desse artigo não se aplicarão quando? Então, detalhe técnico aí. Quando que a linha A e B não se aplica? Aí é o seguinte, como é uma comissão que vai processar e averiguar a denúncia, pode ser que uma denúncia seja infundada, né? Então aqui fala, a comissão declarará inadmissível toda petição ou comunicação que não apresentar esses detalhes, né? Manifestamente infundada, evidentemente ou improcedente, né? Alguma denúncia infundada aí que possa ser feita. Só que aconteceu o seguinte, pode ser que a Argentina fez uma denúncia e a comissão falou assim, não, essa denúncia faz sentido. E aí, faz sentido? Então, o que nós vamos fazer? Processar essa denúncia. Né? Se a denúncia for improcedente, vai fazer o quê? Vai mandar arquivar. Conhecimento das partes no exame do assunto exposto na petição ou comunicação. Se for necessário ou conveniente, a comissão procederá a uma investigação. Vai fazer investigação também. Solicitará e os estados interessados lhe proporcionarão todas as facilidades. Ver decreto do Brasil. É o seguinte, gente, fez uma denúncia, né? Vamos supor que a Argentina denunciou. Ó, presídios brasileiros estão descumprindo, violando direitos humanos. É o que eu falei lá. O Brasil vai providenciar todas as formas, os relatórios comprovando a situação, como é que está, como é que não está. Agora, se quiser visitar os presídios, é só se o Brasil autorizar. Por isso que eu coloquei aqui, ó, ver decreto do Brasil. Entretanto, em casos graves e urgentes, pode ser realizada uma investigação, mediante prévio consentimento do Estado em cujo território alegue haver sido cometida a violação. Então, somente com a apresentação de uma petição ou comunicação que reúna todos os requisitos formais de admissibilidade. Tranquilo também. Que não é tão importante. Aqui, ó, gente, esse mapinha aqui, que vai chegar lá para vocês, eu coloquei aqui basicamente um resumo do que vai acontecer quando um país for denunciado, quando uma pessoa foi denunciada. Então, qualquer um de nós podemos fazer uma denúncia, não podemos? Então tá aqui, ó, eu faço uma denúncia, uma petição recebida na comissão. Então eu vou lá na comissão, o Brasil está violando direitos humanos aí dos cortadores de cana, por exemplo, né? O que a comissão vai analisar? Requisitos de admissibilidade. Então, é admissível essa denúncia? Essa denúncia tem sentido? Ou é uma coisa sem pé nem cabeça? Se a denúncia não cumprir aqueles requisitos de admissibilidade que eu mostrei lá para vocês, vai ser arquivado, morreu. Se for preenchido os requisitos, aí faz um pedido de informação ao Brasil. Brasil, ó, a Argentina denunciou aí que os presídios seus estão tendo violação de direitos humanos, que os presos estão comendo lavagem. Né, os presídios estão comendo lavagem. E aí? Acusações subsistem? Se não, arquivo. Se sim, vai buscar uma solução amistosa, né? Um relatório, vai fazer um relatório, vai pedir um relatório ao Brasil. E aí, Brasil, é verdade ou mentira isso aí? Então, o Brasil faz um relatório,
relatório aos estados envolvidos, prazo de 3 meses para tomar providências, e vai assinalar esse prazo aqui também é importante. Então, a partir do momento que pegou um relatório e falou assim, ó, realmente, a comida dos presos é quase uma lavagem, então, 3 meses para resolver o problema. Deu 3 meses para o Brasil, providência foi adotada? Se sim, registro e acompanhamento. Então, a Comissão de Direitos Humanos vai analisar se a comida dos presos está sendo ofertada agora em condições mais humanas. Né? Se não, decisão da comissão, medidas e publicidade. Então, a comissão já vai tomar alguma medida. Né? Vai tomar alguma medida e, se a coisa for mais drástica, passa lá para a Corte Interamericana de Direitos Humanos para fazer o julgamento. Então, aqui, gente, para finalizar, né? Nós falamos aqui da Comissão de Direitos Humanos, que ela faz o processamento das denúncias, né? Então, para finalizar, nós vamos falar aqui da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, essa corte ela vai se compor de 7 juízes nacionais dos estados membros da organização. Então, pode ser que tenha um brasileiro lá, né? Eles vão ser eleitos a título pessoal dentre os juristas da mais alta autoridade moral, reconhecida capacidade em direitos humanos, então são 7 juízes, né? Não deve haver 2 juízes da mesma nacionalidade. Então, entre os 7 juízes, se tem um brasileiro, é um só brasileiro. Se tem um argentino, é só um argentino. Os juízes serão eleitos em votação secreta e a forma como a votação vai ser feita, né, pelo voto da maioria absoluta dos estados partes. Cada um dos estados pode propor até 3 candidatos, né, 3 candidatos, por quê? Porque não vai ter 3 argentinos, é um só argentino, não vai ter 3 brasileiros, é um só brasileiro. Pelo menos um deles deverá ser nacional de estado diferente do proponente. Juízes da corte serão eleitos por um período de 6 anos, só poderão ser reeleitos uma única vez, então são os critérios aí, né, para o cara que vai ser juiz. Isso aqui bem tranquilo também. O quórum para a deliberação da corte é constituído por 5 juízes. Então é o seguinte, gente, o que está falando aqui, ó? São 7 juízes, né? Mas para ser julgado, para tomar uma decisão, eu tenho que ter o voto de pelo menos 5. Entendeu? Então é maioria absoluta. Mais que maioria absoluta, que a maioria absoluta é metade mais 1, né? Aqui está bem mais que a metade. Então, as decisões da corte são 7 juízes, mas só vai decidir alguma coisa pelo voto de pelo menos 5 naquele sentido. Certo? A comissão comparecerá em todos os casos perante a corte, porque a comissão, nós acabamos de ver, é quem processa, quem averigua as denúncias. E a corte é quem faz o julgamento. Certo? Então a comissão tem que comparecer, né, para mostrar alguma coisa ou outra. A corte terá sua sede no lugar em que for determinado na Assembleia Geral da organização. O secretário residirá na sede da corte. A secretaria da corte, mera leitura isso aqui, tranquilo também. A corte, gente, são 7 juízes, então ela tem que elaborar seu estatuto. Como que ela vai funcionar? Entendeu? Baseado nisso aqui que já está na CAD, ela vai estabelecer um estatuto dela para organizar o funcionamento dela. Funções aí da corte. Somente os estados partes e a comissão têm o direito de submeter decisão à decisão da corte. Submeter a decisão da corte. Então, porque o negócio é o seguinte, ó, o que eu falei lá atrás. Qualquer um de nós que estamos aqui podemos fazer uma petição falando uma denúncia, né, que está tendo descumprimento de direitos humanos. Mas eu vou fazer essa denúncia na comissão. E a comissão pode ou não enviar essa denúncia para julgamento da corte. Aí vai depender do que ela processar. Então, o que nós aqui podemos fazer é a denúncia. Nós não vamos levar isso aqui diretamente para os juízes. Só vai chegar na mão do juiz depois que a comissão vê que tem fundamento ou não aquelas denúncias. 2, declaração. Qualquer caso relativo à interpretação e aplicação, não.
Extrema gravidade, urgente, necessária e reparável, se fizer necessário, tranquilo isso aqui. Tenho apenas 2 minutinhos para me encerrar aqui, 29. Gente, então aqui, ó, que a gente fica falando de situações que aconteceu, então para que tem estudo? Então tá aí, ó, principais casos envolvendo o Brasil no sistema interamericano. Caso Ximenes, 2006, foi um camarada chamado, o sobrenome dele era Ximenes, eu não lembro o nome dele. Ele foi internado em uma clínica psiquiátrica e a condição de internação dele foi considerada condição degradante, por omissão, condenação por omissão investigativa, indenização, publicação e capacitação de profissionais. Isso acontece demais, né, no Brasil, já aconteceu muito, hoje acontece menos, mas esse caso aqui assumiu uma relevância internacional e chegou lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O caso Escher, interceptações telefônicas irregulares da Polícia Militar, né? O caso Garibaldi, omissão de apuração de homicídio, determinou indenizações e publicações e investigações. Esse caso aqui, ó, guerrilha do Araguaia, que aconteceu na década de 60, algumas pessoas foram presas lá, torturadas e mortas, foram mortes em massas que aconteceram lá. Guerrilha do Araguaia, que aconteceu na década de 60, foi um caso que chegou também, né, para o sistema interamericano. Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, no ano de 2016, foi considerado praticamente um trabalho escravo, né? Descobriu-se lá várias irregularidades. O caso da favela Nova Brasília, no ano de 2017, foi um caso que chegou também à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O caso do povo indígena Chucuru, 2018. E esse caso aqui, ó, muito famoso também, Vladimir Herzog, foi em década de 70. Esse cara era um jornalista, ele foi convocado para depor lá na sede do famoso DOPS, que tinha, né, a polícia política, né? Esse cara foi convocado para depor, ele foi lá e não voltou mais. Então, o que eles falaram? Morreu, foi suicídio. Então, apurou-se aí que não foi suicídio. Na verdade, ele foi torturado e não resistiu à tortura, né? Então, não foi considerado suicídio, caso Vladimir Herzog, envolvendo direitos humanos. Então, sobre o sistema interamericano de direitos humanos, era isso. Leiam a CAD dentro do que eu mostrei aqui para vocês, o que for mais importante. Se você puder ler ela toda, melhor ainda, né? Mas aí você vai estabelecer sua prioridade. E no mais, gente, já passei 1 minuto de minha aula, a Milton já chegou ali para trabalhar com vocês o raciocínio lógico. E fiquem à vontade para tirar qualquer tipo de dúvida, viu? Estou aí para isso.